Oi, gente, estamos agora no nosso último estudo aqui do livro de Filipenses. Estamos em Filipenses capítulo 4 e agora começando aqui em versículo 10. E vai ser interessante o que Paulo vai fazer aqui. Lembra que a gente está falando sobre alegria, ele vai falar sobre alegria novamente, que é o foco, né, sempre do livro aqui. Mas é interessante que outras vezes, quando ele estava falando sobre alegria, ele fala, independente das circunstâncias, que nós temos alegria não baseado naquilo que a gente está passando, porque nos momentos difíceis também podemos ter alegria, podemos continuar vivendo o chamado de Deus e avançando quando não está como a gente quer. Aqui no final, essa última parte, agora ele vai falar sobre um momento bom, sobre algo legal acontecendo na vida dele. Aqui ele vai lembrar a oferta da igreja para ele. Essa igreja é a única igreja que ajudou ele financeiramente. Lembra que Paulo trabalhava. Paulo não tinha problema de trabalhar para conseguir seu dinheiro. Mas ele também aqui, dessa igreja, ele recebeu a oferta só dessa igreja. E ele vai falar sobre essa oferta e como isso também foi um encorajamento para ele. Então, é interessante porque agora, falando sobre receber essa bênção da igreja, ele vai falar, mas quando eu estou recebendo, também não quero ficar muito com uma alegria que não está no Senhor. Então, ele vai mostrar os dois lados da dificuldade e das coisas boas, e nos dois nós temos que ter um equilíbrio e achar nossa alegria no Senhor. Então ele vai voltar para esse foco novamente no final da carta aqui. Então vamos ver aqui Filipenses capítulo 4 e agora vamos começar com versículos 10 e 11. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham uma oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Então, Paulo fala sobre essa oferta que ele recebeu. Ele fala, começando aqui em versículo 10, ele fala, alegro-me grandemente no Senhor. De novo, a alegria que ele tem é no Senhor. Ele está falando sobre a oferta, está falando de receber coisas boas. Quando ele falou sobre as dificuldades, a alegria veio do Senhor. Quando ele fala sobre as coisas boas, a alegria vem do Senhor. A alegria, a fonte de alegria na vida do Paulo é o Senhor, é sempre o Senhor. Então, ele fala, ele tem essa alegria e agora porque eles renovaram esse interesse. Então, ele tem alegria sim por causa da oferta que ele recebeu. É bom receber dinheiro, né? Quem não gosta de receber dinheiro? Eu gosto. Mas ele fala, o dinheiro é legal, receber a oferta é legal. Mas tem algo mais importante ainda, é de ser lembrado. Foi importante para ele saber que existe essa intimidade, existe esse relacionamento. Essa igreja tem um amor muito grande e quer cuidar da vida do Paulo. Então ele está com essa alegria, não por causa do dinheiro, mas por causa do que o dinheiro representa. O dinheiro representa um relacionamento, representa esse cuidado que essa igreja tem o amor que tem ação, né? Não é só palavras, mas tem ação. Eles estão ajudando ele com dinheiro. Então, ele fica feliz por isso, que eles deram essa oferta, e isso foi muito bom, mas ele fala em versículo 11 que ele não está falando isso porque ele quer receber mais. Tem pessoas que fazem isso, né? Eu vou falar muito bem dessa oferta, eu vou falar muito bem no que você fez porque eu quero mais. Ele fala, não quero mais, não é que eu quero o seu dinheiro, mas eu quero encorajar vocês que quando vocês cuidam das pessoas, quando vocês amam as pessoas, é sempre um encorajamento para as pessoas. E as pessoas gostam de ser lembradas, gostam de saber que tem alguém pensando nelas. Então, não é que eu preciso do dinheiro, não é que eu quero algo de vocês, mas é porque eu gosto de ver que vocês estão pensando na minha vida. Aqui ele fala também, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Isso é muito legal. Paulo, ele sabe estar no momento de dificuldade
e ele sabe ser abençoado e nas duas situações ele sabe confiar em Deus e ter alegria no Senhor. Nós precisamos aprender isso também, para não ser pessoas levadas e com todo vento, né? Como fala em Efésios, a gente não quer ser levado com todas as circunstâncias da nossa vida. Nós queremos ser fortes em Deus, achando nossa alegria no Senhor sempre. Versículo 12, ele fala assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. É muito legal isso. Paulo não depende das circunstâncias da vida para ser satisfeito. Ele está satisfeito em Jesus, porque Jesus é o Salvador, Jesus é a alegria para ele e ele não precisa das circunstâncias. Tem muitas histórias de pessoas que não tiveram essa mesma confiança, não foram satisfeitos em Jesus e tiveram dificuldade por causa disso. Nós temos a história do jovem rico. O jovem rico tinha muito dinheiro. Ele pensou que dinheiro era tudo, ele era jovem, tinha poder, mas ele sabia que não era suficiente. Então ele foi para Jesus, só que Jesus também não era suficiente para ele. Ele queria todas as coisas, e porque Jesus não era suficiente para ele, ele saiu triste. Tem a mulher também que Jesus encontrou no poço que estava pegando água e ela viveu correndo atrás de vários relacionamentos. E ele pensou, esse relacionamento vai me ajudar, vai me deixar feliz, vai ser o que eu quero. E Jesus encontrou com ela e mostrou que ela não estava satisfeita. E mostrou para ela que o que ela ficou correndo atrás nunca ia satisfazer ela. E ela falou, não, eu também não preciso de Jesus. E Jesus falou para ela, então chama o seu marido. Lembra essa história? E ela fala, não tenho. E ele fala, mas você já casou 5 vezes e agora está morando com alguém que não é seu marido porque você está sempre correndo atrás dessas coisas. Ela não estava satisfeita nos relacionamentos. E os relacionamentos nunca vão nos deixar satisfeitos da forma completa, né? Então, quando nós estamos procurando essas coisas para nos satisfazer, a gente nunca vai ser cheio, mas nós temos que ser satisfeitos em Jesus, como Paulo fala aqui. Paulo aprendeu esse segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E isso é saber que Deus é tudo que eu preciso, eu não preciso de mais nada. Eu lembro quando Jesus mandou os discípulos para fazer o ministério. A primeira vez ele enviou os discípulos, ele deu poder para expulsar demônios e eles voltaram para Jesus depois de um tempo e eles falaram, a gente fez muita coisa, a gente expulsou demônios, a gente curou os doentes, e Jesus fala para eles para cuidar, para não ter orgulho, porque eles podem focar no ministério e querer ser satisfeito no ministério. Mas ele fala que ele viu Satanás cair do céu com um orgulho como esse. Então, a gente não pode ser satisfeito no ministério, no dinheiro, nos relacionamentos. Nada disso vai nos satisfazer. Nós precisamos de Jesus. E Paulo aprendeu isso e por isso que ele pode viver dessa forma aqui. Ele fala no versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o segredo aqui. A minha força é Jesus. Eu tenho alguém que está me fortalecendo. Eu posso ter muitas dificuldades, eu posso ser muito abençoado, mas eu não preciso de mais ninguém porque eu tenho tudo em Jesus. Eu posso fazer qualquer coisa porque Jesus é a minha força. E quando a gente aprende isso, nada vai nos parar de fazer o chamado de Deus. Lembra que em capítulo 3 ele falou sobre a importância desse chamado. Então, quando a gente sabe quem é que vai nos dar a força para continuar, nada pode nos parar. Nada vai conseguir parar a gente de viver o chamado, porque nós temos a força que vem do Senhor. Vamos continuar aqui agora, versículo 14, eu vou ler de 14 a 17. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica,
Vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas 2 vezes quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Então, Paulo fala sobre essa oferta que ele recebeu 2 vezes, quando ninguém mais estava ajudando ele. Essa igreja ajudou ele. Ele estava com necessidade, mas ele já tinha falado antes. Quando eu estou com necessidade, tudo bem, Deus está comigo, Deus é a minha força. Então ele fala, eu não preciso da oferta, eu não preciso do seu dinheiro. Não é por isso que eu estou falando sobre essa oferta. Então ele fala que não é porque ele quer algo, mas é porque o fato de receber dessa igreja vai ser um encorajamento por causa do relacionamento que existe, porque ele está recebendo de alguém que ele ama, e isso é bom não porque ele quer dinheiro, mas porque ele quer esse encorajamento para ser abençoado, sim, fisicamente, mas também espiritualmente e emocionalmente. Ele está sendo encorajado pelo fato de ter pessoas com ele. Então, é muito mais do que só o dinheiro. Então, ele fala, não preciso do dinheiro, mas eu quero saber que vocês estão comigo. Eu quero saber que vocês fazem parte comigo. E isso foi uma obra maior ainda. Lembra que eles estão procurando unidade, eles estão procurando trabalhar juntos. É o que ele falou no começo desse capítulo, sobre essas pessoas que estavam brigando. E ele fala, quando você está ajudando alguém, isso ajuda a ter mais unidade, trabalhar juntos, ser mais encorajado e todos vão ficar melhor. Então, ele fala que ele recebeu essa oferta 2 vezes, não tinha mais ninguém, todo mundo esqueceu dele quando ele estava nessa dificuldade, mas essa igreja lembrou do Paulo, fez parte com ele e abençoou a vida dele, e isso é muito legal, foi um encorajamento para ele. E ele também fala que a recompensa vem de Deus, é Deus que vai dar para eles, Deus que vai cuidar. Quando a gente dá dinheiro, Deus vai cuidar de nós também. Quando a gente faz parte com alguém, quando a gente está abençoando e cuidando de pessoas, Deus está cuidando de nós também. Vamos ver aqui versículo 18 e ver o que Paulo fala sobre essa oferta. Ele fala, recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Então, o que Paulo fala aqui, ele fala não que eu preciso do dinheiro, mas ele fala, a oferta que vocês deram, sim, me encorajou, sim, isso me ajudou, foi muito bom, mas isso também foi uma oferta para Deus. Ele fala, quando você está abençoando o corpo, você está fazendo parte com o que Deus está fazendo no mundo, você está ajudando essa pessoa, você está encorajando essa pessoa, mas mais do que isso, é uma coisa para Deus que Ele aceita. E nós precisamos saber que tudo que a gente faz no ministério, né, quando a gente está dando dinheiro, dando oferta, tudo isso é sempre para Deus. Quando a gente dá do nosso tempo, quando a gente dá da nossa energia, do nosso dinheiro, qualquer coisa é sempre para Deus e não para a pessoa. E Deus está vendo esses sacrifícios e Deus vai abençoar esses sacrifícios. Então nós temos que sempre fazer com o coração certo para a glória de Deus. Depois ele fala no versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Lembra que a gente falou sobre ansiedade antes, na primeira parte, e a gente falou sobre entregar as coisas de volta para Deus, a gente falou sobre o poder de oração. Aqui também, quando a gente entende a importância de dar do nosso dinheiro, a gente está colocando de volta o poder com Deus e falando, Deus, você vai cuidar da minha vida. Eu não vou cuidar da minha vida na minha carne, com os meus recursos, mas eu quero deixar o Senhor cuidar da minha vida. E dando dinheiro, a gente está deixando Deus cuidar das nossas vidas. E ele fala aqui que Deus sempre vai fazer melhor do que qualquer outra pessoa, né? Então ele fala que Deus vai suprir as suas necessidades. E se alguém pode falar isso, é Paulo, porque ele deu tudo o que tinha e Deus está cuidando da vida dele. Deus está suprindo suas necessidades. E Deus tem muito mais riqueza, né, para cuidar das nossas vidas. Então é melhor confiar nele. Ele fala depois, a nosso Deus
e paz, seja a glória para todos sempre. Amém. Então, quando a gente fala de dinheiro, dinheiro é sempre uma tentação a gente querer a glória, a gente pensar que a gente está fazendo alguma coisa, ou a gente olhar para uma pessoa e ele fala, mas o foco tem que ser Deus. A glória é sempre Deus. Eu não vou glorificar a igreja, eu vou encorajar a igreja com a oferta, mas a glória é sempre de Deus. É Deus que está cuidando da minha vida e eu preciso lembrar disso sempre. Depois ele vai terminar a carta assim: saúdem a todos os santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo enviam saudações, todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Então ele termina falando sobre os irmãos, sobre as pessoas que estão com ele, sobre esses que estão no palácio de César, que receberam Jesus por causa do ministério de prisão, né, de Paulo aqui. Ele está preso, mas ele está ministrando no palácio e Deus está usando a vida dele em Roma. Então ele mandou essas saudações, ele fala que a igreja toda está unida, todos eles fazem parte da mesma coisa, e ele terminou a carta assim. E eu gosto que ele falou no final: a graça do Senhor Jesus seja com o espírito de vocês. Ele começou a carta com a graça de Deus, ele terminou a carta com a graça de Deus. Se nós vamos viver a alegria do Senhor em todas as circunstâncias, nós temos que depender da graça de Deus. É só a graça dele que vai nos ajudar a viver dessa forma. Então, esse é o final de Filipenses. Conseguimos terminar esse livro tão importante que mostra pra gente como viver com alegria, independente das circunstâncias, para não viver sempre esses altos e baixos, dependendo de coisas boas para poder ter alegria. Nós não temos que ficar presos nisso. Nós podemos ter alegria sempre, porque nós temos a obra de Cristo em nós. Nós temos nossa identidade em Cristo. E por causa disso, porque temos o poder de Deus, nós podemos descansar nele, ter alegria nele e continuar com o nosso foco nele sempre, avançando para viver o chamado de Deus. Então eu espero que essa carta foi um encorajamento para a sua vida, e presta atenção que a gente vai estar saindo com outros livros, e eu espero que sempre vai ser um encorajamento na sua vida. Então é isso, Deus abençoe vocês e até mais.